Tem alguns termos na Bíblia que às vezes é um pouco difícil da gente entender, porque a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico também, em algumas partes. E tem algumas colocações, algumas palavras que são traduzidas no português que às vezes dificultam um pouco a nossa compreensão. Por exemplo, nós sabemos que Jesus Cristo é Deus, né? Mas nós encontramos a expressão que Jesus é o Filho unigênito. Olha só, está dizendo que Filho unigênito é o único Filho de Deus Pai. Tá? É estranho isso para a gente. E chama Jesus também de primogênito. Primogênito é o filho mais velho, geralmente. Tá? Porque na Bíblia tem a história de um filho primogênito que não era o filho mais velho. Ele tinha direito, ele teve os mesmos direitos do filho mais velho, mas ele não era o filho mais velho. E tem algumas palavras que confundem um pouco a gente. No Salmos 2, versículo 7, olha o que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha só, está dizendo aqui que Jesus foi gerado. Se Jesus foi gerado, ele não é uma criatura? Vamos entender o que significa isso aqui, tá? Em João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está dizendo que Deus deu seu Filho unigênito, único Filho. Mas o que significa isso aqui? Se Jesus é Deus, como ele pode ser o Filho? É porque essa expressão Filho unigênito, aqui o Evangelho de João foi escrito em grego. Em grego, essa expressão Filho unigênito é a expressão monoganês. Monoganês significa único da espécie. Tá? Então, Jesus é o único da espécie dele. E por que filho? Porque aqui é uma referência a que ele é o único Deus que nasceu de uma mulher. Tá? Porque a gente sabe que Jesus teve uma mãe, mas não teve um pai. Então, filho unigênito monoganês tem esse significado. Que Jesus é o único da espécie, nascido de mulher. Um Deus que se fez carne através do nascimento aqui na terra. Agora outra expressão, está aqui em Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha só, dá a entender que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro que foi criado. Mas se Jesus é Deus, ele não tem início, ele não tem princípio nem fim. O que significa isso aqui? Quando diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação, de tudo que existe, essa palavra primogênito é prototokos no grego. E o que significa prototokos? Ela significa que Jesus, ele é o primeiro em direito, em importância, em primazia. Tá? Então, de tudo que existe, não existe nada mais importante que Jesus Cristo. É isso que significa dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Em Apocalipse 1, no versículo 5, olha o que diz. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O que significa dizer que ele é o primogênito dos mortos? Aqui é uma referência à sua ressurreição. Significa que ele é o principal em importância daqueles que ressuscitaram. Porque Jesus ressuscitou para nos mostrar que nós vamos ressuscitar também. Tá? Então sempre tem essa importância. Então primogênito de toda a criação, primogênito dos mortos, não significa que ele foi criado e nem que ele foi o primeiro a ressuscitar. Significa que é a ressurreição mais importante. Significa que a existência de Jesus é a existência mais importante que tem. Tá? Esse é o significado de dizer que ele é o primogênito. E agora vamos ver aquele verso que está dizendo que Jesus foi gerado. Olha só. Salmos 2, no versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho,
eu hoje te gerei. Olha, é explícito, está dizendo que Jesus é o Filho e que ele foi gerado. Mas o que significa isso? Se você for para Atos 13, no versículo 33 em diante, diz assim: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha só o que significa isso aqui. Significa que Jesus foi ressuscitado. Tá? Se você ler do versículo 30 até o 34, fica muito claro. O assunto aqui é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando ele diz, eu vou ler de novo: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é uma referência à ressurreição de Jesus Cristo. Não significa que ele foi gerado, tá? É uma referência direta que ele está explicando, que ele está se referindo à ressurreição de Jesus Cristo. Aí fica muito claro a gente entender isso. É porque tem uma teologia que diz que Jesus não é Deus. E às vezes eles usam esses versos aqui para tentar provar que Jesus é uma criatura, que ele foi criado, que ele foi gerado. Mas isso não tem cabimento. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vê que Jesus é Deus, tá? E basta um estudo simples para você entender essas colocações. Filho unigênito, primogênito de toda a criação, eu hoje te gerei. Esses são os significados, amém?